7 maneiras de curar a azia e o refluxo de forma natural. Imagine sentir que uma chama está subindo pelo peito logo após as refeições. Um desconforto que começa devagar, mas que, com o passar dos dias, parece dominar cada noite, cada gole de água, cada alimento aparentemente inocente. Muitas pessoas acima dos 60 anos já conhecem bem essa sensação e, o mais preocupante, é que a maioria ignora esse sinal como se fosse apenas algo passageiro. Mas não é. Essa queimação é muitas vezes o primeiro alerta de que algo dentro do seu organismo está fora de ordem. Não é um simples incômodo, é o corpo gritando por socorro. A azia e o refluxo podem parecer problemas menores, mas a verdade é que são sintomas profundos de desequilíbrios que, se não forem tratados, podem evoluir para consequências muito mais graves. Atendi recentemente um senhor de 68 anos, aposentado, que chegou ao consultório dizendo que só queria um remédio para dormir melhor. Quando fui entender o que o incomodava, ele revelou que há mais de 6 meses sofria com uma queimação no peito tão forte que até a água parecia queimar. Dormir era um desafio, comer era um sacrifício. E ainda assim, ele nunca tinha procurado ajuda. Por quê? Porque acreditava que era coisa da idade. Mas não é da idade, não é normal. E o mais importante, é possível curar. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, quase 30% das pessoas acima de 60 anos convivem com refluxo sem diagnóstico. E o pior, grande parte dessas pessoas se automedica diariamente com antiácidos que apenas disfarçam os sintomas, sem tratar a causa. É como jogar areia por cima de uma brasa. A chama continua lá, esperando a próxima faísca. O refluxo, quando ignorado, pode levar à inflamação crônica do esôfago, conhecida como esofagite. Em casos mais graves, essa inflamação pode evoluir para alterações nas células do esôfago, aumentando significativamente o risco de câncer. Isso mesmo. O refluxo, que começa com uma simples queimação, pode se tornar um problema com risco de vida. Você que está me ouvindo agora e já sentiu essa queimação. Pense comigo, será que não está na hora de olhar com mais atenção para esse sintoma? A boa notícia é que existem maneiras naturais, simples e eficazes de aliviar e até mesmo curar a azia e o refluxo. Soluções que vêm da natureza, da sabedoria popular e da ciência verdadeira, aquela que respeita o corpo e promove equilíbrio. Nos próximos capítulos, vou te mostrar 7 caminhos reais para restaurar sua saúde digestiva. E tudo começa com a compreensão do problema. Porque, como dizia Sócrates, o começo da sabedoria é saber reconhecer o que precisa ser mudado. E agora que você entende o tamanho do risco de ignorar a azia, precisamos falar de um mito perigoso. Um mito que está por trás da maioria dos tratamentos errados. Um mito que pode estar sabotando a sua cura todos os dias. O mito que está te prejudicando por muitos anos, a ideia mais repetida em consultórios e farmácias, é a de que a azia e o refluxo são causados por excesso de ácido no estômago. Essa crença, embora comum, está profundamente errada. O problema real, na imensa maioria dos casos, não é ácido demais, mas sim ácido no lugar errado. O suco gástrico é essencial para a digestão, mas quando o esfíncter que separa o estômago do esôfago se enfraquece, esse ácido sobe. E é aí que começa o sofrimento. Esse esfíncter é uma espécie de portão muscular. Quando ele perde força, o conteúdo ácido do estômago escapa, queimando os tecidos do esôfago que não estão preparados para lidar com tamanha acidez. Isso gera inflamação, dor e, nos casos mais graves, lesões. O ácido, portanto, não está em excesso.
Ele apenas está escapando para onde não deveria, e é exatamente por isso que tantos medicamentos que prometem alívio imediato falham a longo prazo. Eles reduzem a acidez do estômago, o que dá um alívio momentâneo, mas também enfraquecem a digestão e, com o tempo, pioram o quadro. O corpo precisa do ácido clorídrico para absorver nutrientes como ferro, cálcio, magnésio e vitamina B12. Quando esse ácido é bloqueado constantemente, surgem outros problemas: anemia, fraqueza, imunidade baixa, perda de massa muscular e até depressão. No consultório, já vi inúmeros pacientes com esses sintomas aparentemente desconectados. Depois de investigar com cuidado, a causa estava ali: anos de uso contínuo de bloqueadores de acidez. O corpo, sem o ácido necessário, começa a adoecer silenciosamente. A boca seca, o intestino preso, o cansaço crônico. Tudo consequência de um mito que se espalhou como verdade absoluta. Como diz a palavra no livro de Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. Quando se entende o verdadeiro mecanismo por trás da azia e do refluxo, fica claro que a cura não está em bloquear o que o corpo produz naturalmente, mas sim em restaurar o equilíbrio, fortalecer a digestão e proteger o canal por onde o alimento passa. E existe uma forma simples, natural e extremamente eficaz de começar esse processo. Uma substância ácida que, ao contrário do que muitos pensam, ajuda a curar. Ela pode estar agora mesmo na sua cozinha. E pode ser a chave que seu corpo precisa para voltar a digerir com leveza e sem dor. Um ácido que cura o ácido. O nome assusta quem não conhece, mas o efeito surpreende até quem já tentou de tudo. Estou falando do vinagre de maçã. Ele é ácido, sim, mas a forma como age no organismo é completamente diferente do que muitos imaginam. Quando diluído corretamente em água e tomado antes das refeições, o vinagre de maçã estimula o estômago a produzir o ácido na medida certa, no momento certo. Isso ativa o processo digestivo de forma mais eficiente, impedindo o acúmulo de alimentos mal digeridos, que fermentam e pressionam o esfíncter para cima, causando o refluxo. No consultório, atendi um senhor de 62 anos que tomava 3 antiácidos por dia. Ele já havia tentado reduzir o café, cortar alimentos gordurosos, dormir com a cabeça elevada. Nada parecia funcionar. Ao propor o uso do vinagre de maçã, ele hesitou, mas aceitou fazer o teste por 7 dias. Apenas uma colher de chá diluída em meio copo de água, 15 minutos antes das principais refeições. No 3º dia, a queimação havia diminuído. E em menos de 2 semanas, ele relatou algo que não sentia havia anos: conforto após comer. O segredo está na regulação, não na supressão. O vinagre de maçã contém ácido acético, que tem ação antibacteriana, auxilia na digestão e contribui para o equilíbrio do pH estomacal. Diferente dos bloqueadores químicos, ele não interfere na absorção de nutrientes nem enfraquece o organismo. Ao contrário, fortalece. Quando usado com sabedoria, torna-se um aliado poderoso. Mas é preciso atenção. O vinagre deve ser sempre diluído, nunca tomado puro, para não irritar a mucosa. E deve ser o vinagre de maçã orgânico, com a chamada madre visível no fundo da garrafa, que carrega as enzimas e os probióticos naturais. Tomado da forma certa, no momento certo, ele prepara o estômago como uma orquestra, afina seus instrumentos antes do concerto. É uma solução simples, acessível e profundamente eficaz. Uma dessas pequenas práticas que fazem grandes diferenças. E não está sozinha. A natureza ainda guarda outras armas silenciosas contra a azia. Plantas que, quando usadas com inteligência, regeneram o sistema digestivo de dentro para fora. Plantas que regeneram o estômago.
Ao longo dos anos, a sabedoria popular foi guardando segredos que a medicina moderna aos poucos começa a confirmar. Entre eles, o poder de certas plantas que atuam diretamente na regeneração da mucosa do estômago, combatendo a inflamação que alimenta o refluxo. Entre as mais eficazes está a espinheira santa. Conhecida por muitos no interior como erva de estômago, ela tem ação cicatrizante e anti-inflamatória. É usada há décadas por quem sofre com gastrite, úlceras e queimações. O princípio ativo da espinheira santa ajuda a proteger as paredes internas do estômago, criando uma espécie de escudo natural contra o ácido. Não se trata de neutralizar, mas de restaurar. E o melhor, sem agredir o corpo. Uma infusão leve, feita com uma colher de sobremesa da erva seca em uma xícara de água quente, tomada morna após o almoço ou jantar, já é suficiente para iniciar esse processo. Outro aliado poderoso é o gengibre. Suas propriedades digestivas são amplamente conhecidas, mas o que poucos sabem é que ele também atua como um anti-inflamatório natural do trato gastrointestinal. Um paciente que atendi, mulher de 65 anos, havia abandonado todos os chás por medo de piorar seus sintomas. Aos poucos, reintroduzimos o gengibre em pequenas quantidades, sempre em infusão fraca, uma vez ao dia. Em pouco tempo, a sensação de peso e queimação deu lugar a um alívio que ela descreveu como leveza após cada refeição. Essas plantas não apenas aliviam, elas reconstroem. É como se a natureza estendesse um manto sobre a parede irritada do estômago, promovendo cura real e duradoura. São soluções simples, mas profundamente eficazes quando usadas com constância e respeito aos ritmos do corpo. Se você deseja ter acesso a receitas práticas que combinam essas plantas com alimentos que curam, desenvolvemos um material que pode transformar a sua cozinha em um centro de restauração digestiva. É o nosso guia de receitas para não ficar doente. Dentro dele, você encontra orientações claras sobre como usar essas plantas no dia a dia, além de combinações específicas para fortalecer o sistema digestivo. O link está logo abaixo, na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não se trata de vender algo, mas de entregar conhecimento que restaura. A saúde começa pelo que se escolhe colocar no prato. O erro que cometem na hora de dormir. Poucos hábitos sabotam tanto a digestão quanto o de deitar logo após a última refeição. Para o corpo, o ato de dormir deveria ser um momento de regeneração. Mas quando o estômago ainda está trabalhando pesado, sem a ajuda da gravidade, o conteúdo digestivo começa a subir. É aí que muitos acordam com gosto amargo na boca, tosse seca, pigarro insistente ou até mesmo com a garganta irritada. Tudo isso consequência de um refluxo silencioso que acontece enquanto o corpo tenta descansar. A posição do corpo durante o sono influencia diretamente no retorno do ácido. Ao deitar com o estômago cheio, especialmente em um plano completamente horizontal, o esfíncter já enfraquecido perde a capacidade de manter o conteúdo no lugar. E o que deveria estar no estômago começa a escorrer de volta para o esôfago. Esse é o refluxo noturno. Mais comum do que se imagina e mais danoso também, porque acontece em silêncio, sem que a pessoa perceba o quanto isso está inflamando suas vias respiratórias. No consultório, conversei com uma mulher de 71 anos que há meses usava sprays para controlar uma tosse crônica. Nenhum exame encontrava a causa. Quando perguntei sobre seus hábitos noturnos, ela revelou que jantava por volta das 22 horas e ia para a cama logo em seguida. Ajustamos a rotina. Ela passou a jantar mais cedo por volta das 19 horas e elevou levemente a cabeceira da cama. Em menos de 10 dias, a tosse sumiu.
O problema não era pulmonar, era digestivo. A solução está na simplicidade. Comer mais cedo, preferir refeições leves à noite, evitar deitar-se por pelo menos 2 horas após a última refeição. E para quem precisa de um auxílio extra, um chá morno de camomila ou erva doce ajuda a relaxar e preparar o corpo para uma noite tranquila. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio evita o mal antes que ele aconteça. O sono é reparador quando o corpo não precisa lutar contra aquilo que colocamos dentro dele. Refluxo à noite não é algo normal, é um pedido de socorro. E ajustar esse hábito simples pode ser a diferença entre dormir em paz ou acordar todos os dias em guerra com o próprio corpo. Um café da manhã que cura. Depois de uma noite de descanso, o corpo desperta sensível e receptivo. É justamente nesse momento que muitos cometem o erro de consumir alimentos agressivos, ácidos ou ultraprocessados logo nas primeiras horas do dia. O café preto puro em jejum, o pão branco com margarina, embutidos, tudo isso agride um sistema digestivo que ainda está se reorganizando para o novo ciclo. Mas há uma combinação simples e poderosa que, quando usada logo pela manhã, pode proteger, cicatrizar e preparar o estômago para o restante do dia. Banana com aveia. A banana madura, rica em potássio e fibras solúveis, ajuda a acalmar o estômago e tem uma ação naturalmente alcalina. A aveia, por sua vez, é fonte de beta-glucanas, que formam uma espécie de gel protetor sobre a mucosa digestiva, diminuindo a irritação e ajudando na cicatrização de microlesões. Quando consumidas juntas, oferecem não apenas conforto imediato, mas um efeito prolongado de proteção. O resultado é um café da manhã que não pesa, não fermenta, não irrita. Pelo contrário, ele trata. Atendi certa vez uma paciente de 66 anos que relatava náuseas leves e queimação todas as manhãs. Ao revisar sua alimentação, descobrimos que ela iniciava o dia com pão branco e café forte. Propus a substituição por banana amassada com uma colher de sopa de aveia e um fio de mel puro. Em uma semana, os sintomas haviam desaparecido. Não foi mágica, foi nutrição funcional. É curioso como algo tão simples pode trazer tanto alívio. Mas é assim que a natureza trabalha, silenciosa, eficaz e quase sempre esquecida. Essa combinação não exige receitas complexas nem ingredientes raros. Está ao alcance de todos e pode ser ajustada com um pouco de canela, sementes de linhaça ou chia, para um reforço ainda maior na digestão e no controle da inflamação. O corpo responde àquilo que é natural. E quando começa o dia com gentileza, retribui com equilíbrio. O alimento pode ser agressor ou remédio. Tudo depende da escolha. E escolher com sabedoria, logo ao acordar, muda o que acontece ao longo de todas as outras horas. Cada detalhe importa, inclusive o primeiro prato do dia. A transformação de Dona Maria chegou ao consultório com um semblante cansado. 74 anos, olhos fundos, expressão de quem já não esperava grandes mudanças. Havia mais de 15 anos que tomava remédios para controlar o refluxo. Pela manhã, jejum com omeprazol. À tarde, mais uma dose se a queimação surgisse. À noite, um antiácido antes de deitar. Era assim, dia após dia. Durante anos, ela acreditou que estava apenas envelhecendo, mas o que estava mesmo acontecendo era um processo lento de desgaste, silencioso por dentro. O que chamou minha atenção foi a tristeza com que ela dizia: "Não tenho mais prazer em comer." E ali estava uma das maiores perdas que o refluxo causa. Ele rouba o prazer das pequenas coisas, como saborear uma fruta, aproveitar uma refeição em família ou simplesmente dormir sem interrupções. Ao iniciar o acompanhamento, fomos retirando com cuidado tudo o que agravava seu quadro.
introduzimos práticas simples, como as que você ouviu até aqui. Vinagre de maçã, espinheira santa, horários ajustados, banana com aveia. O corpo dela respondeu, não de forma instantânea, mas firme. Em menos de 60 dias, ela já não usava mais o remédio da manhã. Depois de 3 meses, o da noite foi suspenso. E a luz voltou para o olhar daquela senhora que, aos poucos, recuperava mais do que a digestão. Recuperava o prazer de viver. Histórias como essa não são exceção. Elas se repetem sempre que se escolhe respeitar o corpo. A cura nem sempre vem dos comprimidos, mas da constância em práticas simples. Quando o alimento certo encontra um organismo disposto, a regeneração acontece. Se você também sente que chegou o momento de mudar sua relação com a comida, com o sono, com seu corpo, nós preparamos um material para te ajudar nesse processo. É o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ali você encontra receitas práticas, organizadas, com ingredientes que aliviam a inflamação, melhoram a digestão e respeitam a sua fase da vida. Ele está disponível aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. A escolha é sua. Mas lembre-se, o tempo que você investe hoje em sua saúde é o tempo que você ganha amanhã em qualidade de vida. A saúde não se compra, se cultiva. E quem semeia com sabedoria, colhe liberdade. Como dizia Sêneca, a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem.